entrar no barco. As ondas representam os ataques. As ondas representam as aflições. As ondas representam a calúnia. As ondas representam as aflições. Elas arremessavam contra o barco, de modo que já estava inundando. Eu não sei como você está. Como está o seu barco? As ondas estão entrando dentro do seu barco? Você está quase indo a pique? Você está quase parando, desistindo? Mas eu tenho uma notícia boa. Jesus está dentro do seu barco. Tem um hino do Chagas Sobrinho que eu canto ele, e no finalzinho do refrão diz assim, ó: deixa o barco balançar, quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, deixa as pedradas. O segredo para você vencer é não desistir diante da tempestade. Mas vamos aprender algumas coisas no nosso devocional do dia. Antes de eu lhe dar a receita, eu queria que você escrevesse aqui no TikTok ou nas redes vizinhas de onde você está nos assistindo. Curta, compartilhe, porque eu tenho certeza, irmãos, você que está aqui nos nossos grupos de WhatsApp, e é de geral, e é de regional, e é de Sobral, e é de Vazota dos Machado, e é de São José da Bênção, nosso irmão presbítero José Osvaldo, que nos assiste todo dia aí pelo WhatsApp, pelo vídeo, que a gente manda todo dia em nome de Jesus. Então vamos lá. A vida, ela não é um mar de rosa. O maior erro nosso é achar que a vida é tranquilidade. Você sabe por que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições? Mas antes dele dizer que nós teríamos aflições, ouvinte, ele disse: tende, decisão pessoal, escolha, tende paz comigo. Quando é que eu tenho paz com Jesus? Quando eu foco nos seus ensinamentos. Quando é que eu tenho paz com Jesus? Quando eu não olho nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Eu olho para frente, eu olho para cima, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de quem? Vem do prefeito? Vem do Bolsonaro? Vem do Lula? Vem do A? Vem do B? Não, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a vida, ela não é um mar de rosa. Nós temos que ter consciência disso, que nós, enquanto nós estivermos aqui na terra, nesse mundo adâmico, nesse mundo de tanta luta, nesse mundo de dificuldade, nesse mundo de traição, nesse mundo de calúnia, de pessoas hoje que não honram mais com a sua palavra, né? E o que dói muitas vezes é que são crentes, são pessoas que às vezes, muitas vezes, estão em cima do altar ensinando aquilo que ele não pratica. Jesus disse assim, ó: o que vocês querem que os homens façam, façam vocês primeiro. Então, não é falar, é praticar o que fala. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim que fala bonito, conhece toda, tem uma retórica bonita, tem uma exegese bonita, tem uma hermenêutica bonita, mas não tem uma vivacidade praticada. E aí Jesus disse: o que vocês querem que os homens façam, façam vocês primeiro. Eu preciso
ser exemplo em atitudes, não ser seguidos por palavras. Escute bem. Então a vida ela não é um mar de rosa. Não vivemos em uma colônia de férias, um parque de diversão. Tem muito crente assim, que pensa que está no parque de diversão. Nós temos um inimigo que é mau, que veio para matar, que veio para roubar e que veio para destruir todos os dias. Nossa luta não é contra marido, não é contra esposa, não é contra filho, não é contra liderança, não é contra A, contra B. Não, são demônios, são espíritos caídos. São três inimigos que nós lutamos todo dia: o diabo, o mundo e a carne. Isso aqui é muito forte. E às vezes o que dói na gente aqui é que a gente não recebe uma curtida aqui no TikTok, muitas vezes. Na rede vizinha, a gente sabe que tem gente assistindo e muitas vezes está precisando dessa palavra, mas só faz ouvir. Não compartilha. São egoístas. Egoísmo. Talvez está precisando, está com a vida totalmente, está no meio de uma tempestade. Aí às vezes está pensando em ouvir uma música qualquer, está pensando em vou ouvir um louvor aqui para relaxar. Aí quando você abre aqui, Deus coloca um anjo, porque eu sou apenas um cano, eu não sou nada. Eu só estou de pé porque a graça de Deus, ela está na minha vida. E que se eu não vivenciasse o que eu falei hoje aqui dessas 3 ferramentas, oração, equilíbrio e perseverança, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque inúmeras coisas já vieram para me desistir. De pessoas que muitas vezes você nunca espera, mas vem. E se você não tiver equilíbrio, você vai perder a bênção. Quando nós lemos esse texto, levantou-se, vai se levantar na minha vida, vai se levantar na sua vida, vai se levantar no seu ministério, vai se levantar na igreja, vai se levantar em casa, vai se levantar no trabalho, um colega de trabalho, uma pessoa que você já ajudou, vai levantar alguma calúnia, alguma fofoca, mas foca nisso. Jesus está dentro do barco. Não é colônia de férias, não é parque de diversão, não é uma estufa em que somos blindados de problemas da vida. Nossa jornada rumo à glória não se desenrola numa estrada reta, se desenrola, né? Nossa jornada rumo à glória não se desenrola numa estrada reta e apertada, né? Rumo à glória, ela se desenrola numa estrada reta e apertada. Há curvas. Não se desenrola numa estrada reta e apertada, não tem curvas. A estrada tem curvas, meus irmãos. Vem luta. Talvez você esteja abençoado. Venceu uma luta, vem outra, meu irmão. Não descuide, não. O meu nome de crente, o seu nome de crente, pastor, semideus, apóstolo, bispo, pastor presidente, mestre, isso não resolve. O que resolve é vigilância, o que resolve é equilíbrio, o que resolve é vivenciar o que você prega, o que você fala em cima do altar, pratique diante dos dias. É por isso que nós não temos que focar em pessoas, nós temos que focar em Cristo. Porque quando você foca em Cristo, você não desiste de pessoas. Você só ama pessoas se você focar em Cristo.
Por quê, pastor? Porque pessoas são falhas, Cristo é perfeito. Ah, isso não quer nada com Deus. Irmão, a gente que é líder, a gente passa por cada situação. Ontem mesmo eu passei por uma aflição, eu e minha esposa. Aí eu cheguei um pouco angustiado dentro de casa, aí tomei aquele banho, tomei aquele cafezinho, né? Aí me deitei e o Senhor disse, calma, as ondas estão batendo no seu barco, mas não vai afundar não, eu estou dentro dele. E é por isso que eu estou aqui. Que se Jesus não estivesse no barco, talvez eu estaria dormindo, angustiado, maquinando, guardando coisa no meu coração, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. O que nós vamos ganhar? Guardando mágoas? Guardando ressentimentos? O que nós vamos ganhar? O que vai nos levar à frente? Pagar o mal com o mal. Foi o que eu preguei ontem. Foi o que eu falei ontem. Para você ser um abençoador, você tem que perder para ganhar. Para você ser um abençoador, para mim ser um abençoador, louvado seja Deus, nós temos que perder para ganhar, ouvinte. Porque vai ter decepções. Ei! Disseram que ia ficar tudo tranquilo? Mentiram, viu? O dia mal vem. Disseram que só você entregar a sua vida para Jesus, tudo ia mudar. Quem entrega a vida para Jesus não muda, transforma. Agora minha vida é de Jesus, tudo mudou. Então, tem um processo ainda para ser resolvido. Tem que ser transformado. Porque a Bíblia diz, não vivo eu, Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se fez novo, é transformação, não é melhoria. Não confunda melhoria com transformação. Quando melhora, a gente acaba fazendo as coisas erradas que fazia no passado. Quando transforma, a gente deixa as coisas para trás e avançar as que estão adiante de nós. Então vamos lá. Há curvas. Plantamos laudocentos pela frente, né? São sintomas desemperadores, perigosos, vales escuros, deserto atorrido. Plantamos lodocento pela frente. A vida não é indolor, né? Não raso. Somos açoitados por crises medonhas. Somos acuados por circunstâncias perigosas. É por isso que Jesus fala da circunstância. No mundo tereis aflições. No mundo tereis. Tá maravilha? Tá show? Tá de boa? Barbinha de molho. Coração protegido. Vai levantar a vendaval. Vai levantar. Tá de boa, tranquilo? Tá tranquilo? Não precisa ir à igreja? Não, tá tudo de boa, tá mil maravilha. Ei, vai levantar a vendaval. Você sabe quem estava dentro desse barco? Jesus. Não foi impedido o vendaval, porque Jesus não nos livra do vendaval. Jesus nos livra no meio do vendaval. Então, nós precisamos saber disso. Algo muito interessante, né? Somos assolados por sentimentos perturbados. Nossa vida é como uma viagem turbulenta, né? Pelos mares revoltos da história. Aqui e ali, ancoramos o barco da nossa vida nos portos seguros. Algumas vezes, nossa viagem, porém, frequentemente, o mar se revolta,
as ondas se levantam. Somos, né? Glória a Deus, atingido por ruidosas tempestades. Somos atingidos por ruidosas tempestades. É o que eu estou dizendo, meu irmão. Se eu fosse servir a Deus, porque eu tenho presenciado esses 28 anos, e não focar em Cristo, irmão, eu já tinha voltado para o mundo ou estava morto. Porque o que nos impulsiona a continuar no meio da tempestade é a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse claramente, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, se eu não me engano, a minha graça te basta. Às vezes você quer desistir, às vezes você quer parar e você lembra, não, a graça de Deus, ela me dá uma oportunidade. Eu errei, eu falhei, eu pequei, eu não era para ter feito isso, eu virei as costas para quem mais me ajudou. Eu virei as costas para quem mais me ajudou. Porque nós, seres humanos, somos fáceis de se esquecer dos sofrimentos. Às vezes, quando nós estamos no sofrimento, no meio da tempestade, a gente procura um, procura outro, mas quando tudo se resolve, a gente isola, a gente esquece. Não preciso mais. Amém, Tiaguinho. Deus abençoe. Nosso irmão Tiago Rômulo está aí na casa aí do baixista Eliseu, da Igreja Deus Espírito, lá em Guaíras. Deus abençoe, meu filho. A tempestade se levanta, meu irmão. Vamos lá. Nessas horas, nossas experiências, nossos recursos de navegação não são suficientes para nos tirar do epicentro da crise. Tem coisas que só Deus resolve, irmão. É o que eu estou dizendo para você. Eu tenho 28 anos de fé, eu sou um ex-presidiário, já me envolvi com muitas coisas erradas, mas eu pensava que servir a Deus era Gozolândia. Servir a Deus era, sabe, pronto, acabou os problemas. Quem disse isso? Eu pensava que era só pegar a Bíblia e ir para a igreja, na igreja cheio de anjinho, com a orelhazinha na cabeça, eu vou estar na igreja, é um ambiente de paz, sim, é um ambiente de paz e também de guerra. Por que vocês acham que o juízo vai começar pela casa de Deus? Sabe por quê? Porque é de lá que tem que sair os exemplos. E, infelizmente, é de lá que há muitos maus exemplos. Tá doendo, não tá, irmão? Tá doendo, né, irmã? Pois é. A tempestade se levanta. Pastor, eu não tenho nem palavra, eu estou de boa, sim. Pois é, mas a tempestade vai se levantar. Não descuide da sua vida espiritual, não. Não descuide dessas 3 ferramentas. Oração, equilíbrio, porque às vezes você ora, mas é um desequilibrado. E o que te traz equilíbrio é vida de oração. É joelho no chão, jejum e oração. E perseverança. Só tem história quem persevera. Um dia eu vou partir dessa terra, mas a minha história na Igreja Evangélica Deus Espírito, com a minha família, ninguém apaga. Pode levantar o que for, pode a tempestade que for, de lá, de cá, mas eu estou focado. Tem aquelas pessoas, rapaz, você nem sabe. Estou nem aí para ti. Não estou preocupado se alguém está preocupado comigo, Não. A minha preocupação é agradar o céu. Estou falando de mim, tá, irmãos? Não é seu não, tá? Você faz isso da sua vida como você quer. Estou falando eu. Até porque a salvação ela é pessoal.
Eu não posso lhe salvar. Eu estou lhe ajudando a você ter uma vida diferente. Às vezes nós estamos vivendo coisas que não era para viver, porque existem duas coisas. Eu vou passar um pouquinho aqui. São 7 horas e 27 minutinhos. Eu vou mais 10 minutos porque eu quero entregar o banquete completo. Eu não vou aqui correr por causa do horário. Não. Eu vou entregar o banquete completo. Você vai sair daqui, dessa live aqui, você vai ouvir essa live 10 vezes, você vai pensar e vai dizer assim, rapaz, o problema não está no irmão nem na irmã. O problema está em mim. A própria palavra de Deus diz, meus irmãos, examine-se o homem a si mesmo. Eu preguei semana passada sobre cuide-se da sua alma. A gente cuida de muita coisa, irmão. A gente cuida para comprar um carro novo, a gente cuida para fazer uma faculdade, a gente cuida para casar, a gente cuida de muitas coisas, mas relaxamos na nossa vida de oração, relaxamos na nossa mordomia espiritual, que é ser dizimista, que é ser ofertante, que é, aleluia, abençoar a casa de Deus, limpar a casa de Deus, porque a Bíblia diz, né? Glória a Deus, é servir mesmo, servir de verdade, irmão. Não é sabe? Melhor e mecar não, é de verdade, porque a Bíblia diz que o zelo da minha casa te devora. Tempestade vem, ela se levanta. Eu me lembro de uma vez, como dirigente de uma congregação, é daqui da Igreja de Deus Espírito, mas não vou falar qual foi. Essa igreja ela estava bombando, irmão, lotada, e eu estava passando uma aflição, mas eu estava descansado, estava tranquilo, cultos de oração que dava 50 pessoas, mas antes disso eu chegava cedo, eu ia evangelizar, não sei o que Deus está mandando eu falar isso aqui. Visitava, todos os dias eu visitava, principalmente na segunda-feira, que era culto de oração, que vinha gente de outros ministérios participar dessa oração, eu me entregava mais, eu me posicionava mais. Quando eu vi que o negócio estava de vento em polpa, eu comecei a chegar na hora do trabalho, eu deixei de visitar, porque eu sabia que eu ia chegar lá, estava lotado. Sabe o que aconteceu? O vento soprou. Tá tranquilo, não tá? O vento vai soprar. O vento sopra não é para nos matar, é para nos despertar. Sabe por que o vento veio? Quando Pedro estava andando sobre as águas, era Jesus mostrando para ele, se você olhar para mim, você vai vencer o vento, você vai vencer o mar, você vai vencer a tempestade. Mas se você tirar os olhos de mim, o vento vai te fazer medo. Moral da história, irmão. Pessoas da igreja saíram. Aquelas pessoas que vivem visitar a igreja conversaram. Por quê? Porque o próprio Deus soprou o vento. Um culto de oração que eu fazia com 50 pessoas, 30, 40, eu estava fazendo com 10, com 7. Deus está falando com pessoas aqui. Tá mil maravilha, não tá? Mas não descuide, não. No descuide do seu, seja morcego. O que é morcego? Chupar sangue. Às vezes a gente é morcego, chupa sangue, some injusto. Irmão, Deus nos ama tanto, porque se ele olhasse para nós, se ele olhasse para mim, das M's que eu cometi, ele já tinha me matado. De coisas que eu prometi e não cumpri, ele já tinha me matado. É porque Deus não é um homem, Deus é Deus. O homem é mau, mas Deus é bom. Não espere em pessoas, espere em Deus.
Pessoas vão te trair. Pessoas vão ser injustas com você. Pessoas vão mentir para você. Vão dizer que vão te ajudar, mas vão virar as costas e vão, às vezes, até te trair. E você vai dizendo, rapaz, mas quem? Quem traiu Jesus? Quem foi que entregou Jesus na mão dos algozes? Era alguém que seguia Jesus de longe? Não, era alguém que estava perto de Jesus. Era alguém que fazia parte da comitiva de Jesus. A vida, ela não é um mar de rosa, não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Pastor, eu não faço mal a ninguém, pastor. Eu não ando prejudicando a vida de ninguém. Por que as coisas estão tão difíceis para mim? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Porque o que vai fazer você vencer essa tempestade é o teu grau de relacionamento com aquele que aquieta a tempestade. Talvez você está me assistindo e você venceu uma tempestade. O Pedro e os discípulos que estavam ali quando a tempestade aquietou, eles ouviram antes Jesus dizendo, passamos para o outro lado. Mas não é porque você está com Jesus que não vai vir tempestade não, meu irmão. E eu vou te dizer uma coisa. O caminho mais perigoso na vida de um homem, eu não vou nem falar de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, é o sucesso. O sucesso é um campo minado de coquetel molotov e de granadas escondida para nos matar. Quando você está no sucesso, muitos de nós se descuidamos. O caminho mais perigoso na vida de um homem é a terra prometida, não é o deserto. Porque na terra prometida ele não ora. Na terra prometida ele não tem compromisso de estar na igreja. Na terra prometida ele está mil maravilha, comendo do bom e do melhor. Mas no deserto ele sabe que precisa ter pão. Ele sabe que precisa ter água. É por isso que às vezes vem deserto na nossa vida para a gente saber que a vida não é mar de rosa nem parque de diversão, não. É campo de batalha. E toda vez, agora, com 55 anos de idade, quando eu estou em alguma igreja, algum campo, algum trabalho, que está mil maravilhas, que eu tento relaxar e o Senhor me lembra. Lembra do vento? Eu digo, tá bom, Jesus. Tá bom, Jesus. Talvez tem gente aqui que está me assistindo agora que está passando coisas que não era para passar, mas Deus falou com você e você não deu crédito, você virou as costas. Eu vou dizer de novo, eu não sou o que falo, eu sou o que faço. As pessoas não olham pelas minhas palavras bonitas, as pessoas olham para o meu testemunho de vida. Eu vou dizer para vocês que eu já tive motivos para sair do meu ministério? Tive. Agora aprenda uma coisa, ministério não é lugar de pessoas perfeitas.
Ministério é lugar de pessoas buscando processos para chegar à perfeição. Ah, é pastor, mas é falho. É bispo, mas é falho. É apóstolo, mas é falho. É crente, mas é falho. Só tem um que é perfeito, é Jesus. Precisamos de socorro do alto. Precisamos de ajuda do Altíssimo. Jesus nunca prometeu ausência de luta na caminhada da vida. Ele prometeu sua companhia, presença consoladora. Ele disse, eu vou. Porque se eu não for, está lá em João 16, se eu não me engano, 14, quando ele fala do aio, quando ele fala do consolador, aio no original é consolador, outro igual. Então o Espírito Santo é Jesus. Né? É como? É três Deus? Não. É a unitrindade de Deus. É a trindade de Deus, a unitrindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha a palavra, irmão. Olha a palavra. Olha a palavra. Que o Espírito Santo está falando com você e está falando comigo. Ele deixou o Consolador ao nosso lado para nos ajudar, como diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Nós não podemos focar em circunstância, nós temos que focar naquele que já venceu a circunstância. Porque os nascidos de Deus vencem o mundo. Quem é que vence o mundo? Quem tem relacionamento com Ele. Quem é que vence o mundo? Quem nasceu de novo. Quem é que vence o mundo? Quem vive uma vida de abnegação. Quem é que vence o mundo? Quem vive perdoando. Pastor, mas eu tenho que perdoar alguém que só quer me ver? Claro que tem. Porque perdão não é alguém que merece, é alguém que necessita. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu necessito do perdão de Deus, eu tenho que perdoar quem me feriu. Se está no barco da nossa vida, chegamos ao porto desejado. Mesmo que as tempestades venham, estaremos seguros e acompanhados. As tempestades virão.
Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinas os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Em Deus encontramos a certeza. Nos amigos, palavra. Através da fé alcançamos o milagre. Na força de todos nós surge a igreja. A igreja onde você pode contar conosco em todos os momentos. Momentos que flui de Deus no coração de pastores e obreiros. Vidas consagradas, trazendo ao povo uma unção perfeita. Essa é a igreja, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja Deus é Espírito, sempre com você. Você está ouvindo o programa Paz no seu lar. Vazio em seu coração? Sabe que precisa mudar de vida? Quer conhecer melhor a Deus? Visite-nos hoje mesmo. Igreja Evangélica Deus é Espírito, onde o povo conhece você que está sofrendo. Você está doente? Já bateu em várias portas e não encontrou solução? Se permanecer você está ouvindo o programa Café com Jesus. São 7h46. Que palavra, hein, meu irmão? Eu estou aqui impactado por essa palavra. Toda vez, ouvintes, que eu venho para cá, eu oro a Deus, digo, Deus, que o devocional hoje fale comigo, porque se falar comigo, vai falar com outras pessoas que vão estar assistindo. Por quê? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo.
que você faça uma resiliência da sua vida hoje. Mude a forma de que você está vivendo. Essa tempestade, ela vai passar como outras já passaram. E você só venceu porque você buscou em quem podia resolver. Mas quando passar, não cometa os mesmos erros que você cometeu no passado. Eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui nessas redes sociais. Eu me lembro quantas vezes eu saía 10 para 5 da manhã para fazer programa. Sou grato pela Alternativa FM, meu colega aí, o amigo Crisanto. Hoje eu estou aonde? Hoje eu estou no estúdio. Onde eu estou sendo visto pelo mundo inteiro. Quantos já tentaram impedir esse momento? Até eu mesmo já tentei impedir esse momento, com os meus descuidos. Nós precisamos saber que a nossa luta ela é espiritual. As tempestades se levantam, as lutas vêm. De acordo com onde Deus te coloca, Ele te prepara antes. Para Deus te colocar em lugar alto, Ele primeiro te prepara embaixo. Com humilhação. Ele permite humilhação na nossa vida. Ele coloca pessoas na nossa vida para ver como nós vamos se portar. Quando você passa do teste, você vence. Irmão, se você ler o capítulo 4, quem chamou os discípulos para o mar, não foi os discípulos que decidiram ir para o mar, foi Jesus. Lê lá. Aí por que, pastor? E Jesus dentro do barco levantou a tempestade para ensinar os discípulos, a mim, a você, a lidar quando as tempestades vierem. É? Deus falou com você nessa palavra? Você que está aqui nas redes vizinhas, você que está aqui no TikTok. Se você quiser, isso é opção sua, tá? Você não é obrigado. Eu não estou em busca de engajamento. Eu não vivo de recursos daqui do TikTok. Eu vivo da fé, do amor de Deus. Você tem ideia? Eu não tenho nem monetização. Não tenho. O que eu tenho de seguidores aqui, mas eu não estou buscando engajamento. Você sabe o que eu peço para você curtir? Eu peço para você compartilhar. É para que outros como você está sendo abençoado, você ser canal de bênção para abençoar outras pessoas. Eu peço para você curtir, compartilhar aqui nas redes vizinhas, é para que outro como você que está aí chorando, você diz, meu Deus, Deus falou muito forte comigo. Tem pessoas aqui que o Espírito de Deus me faz saber que estão em prantos, que estão em lágrimas. E assim o Senhor manda te dizer, você nunca imaginava que ia passar pelo que você estava passando, mas o Senhor te avisou. Tudo que eu passo na minha vida, eu tenho certeza que antes eu sou avisado. Tudo que nós passamos na nossa vida, que hoje você está passando e você não entende por que você está passando por isso, como? Se eu tenho todo predicado, isso, aquilo, outro, mas não é isso. É Deus quem faz. E Deus não é irresponsável como eu
E muitas vezes você, que muitas vezes fazemos as coisas relaxadamente, cobramos de Deus, postamos nas redes sociais que Deus é tudo na minha vida, mas o meu relacionamento com Ele está distante. Você sabe por que você está orando? Porque a tempestade se levantou. Você sabe por que hoje você e eu estamos mais na igreja? Porque a tempestade se levantou. Deus sabe a forma certa. E mais, Deus tem uma tempestade para cada crente. Para cada Jonas, Deus tem um peixe diferente. E não adianta você querer pular etapas, não, que não vai dar certo, não. Processo se vive. Não adianta você querer fugir de processo, não, que é no processo que você vai viver o propósito. Não, mas que eu vou para ali é mais, vai ter mais gente ali, papai, ali é só rico, ali é só pessoas da índole, é só pessoas de status, não vá não. Não vá não, que você pode se dar mal. Deus lhe quer aí, ó. É aí que Deus quer te honrar. Fuja não. Não vá procurar facilidade não, que nem Ló não, viu? Porque Ló armou as suas tendas para Sodoma. A palavra Sodoma no original quer dizer destruição. Quando você busca facilidade, quando você busca fugir dos processos de Deus, você está armando a sua tenda para... Você está armando a sua tenda para a destruição. Abrão não buscou facilidade. Ele disse para Ló, você escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, pode vir o processo que vier. Eu estou focado. É porque eu não posso falar, irmão, assim, nós estamos em rede social. Mas se eu fosse falar para você, há quase 3 anos atrás, o que eu passei de processos e tenho passado, e hoje sou diferente, mas ainda de vez em quando ainda preciso passar alguns processos para melhorar mais. Sabe? A vontade permissiva de Deus. Às vezes eu estou muito tranquilo, não, tá mil maravilha aqui, rapaz. Eu nunca tive assim e tal. Pois é. Mas quem te fez você chegar aí foi alguém que você virou as costas. Foi alguém que você só procura quando a tempestade já está batendo no barco. Porque enquanto ela não está batendo no barco, você está remando do seu jeito. Mas quando ela bate no barco, que você sabe que ou você se volta para ele ou vai afundar, você grita que nem os discípulos gritaram, socorro, mestre, estamos perecendo! Talvez você que está aqui me assistindo agora, eu não sei se é à noite, eu não sei se é à tarde, eu não sei se é na madrugada, você não estava com o objetivo de ouvir essa palavra. Você queria passar aí o TikTok para ver o que tinha e tal, e Deus parou para você ouvir, não o que você queria ouvir, mas o que você e eu precisávamos ouvir. Porque Deus não vai fazer o que eu quero, Deus vai fazer aquilo que Ele sabe que eu necessito e que eu preciso. Que Deus te abençoe sua vida, tá? Maria Viana entrou agora aí também. Renan de Souza, Deus abençoe, Renan. Jamal Cristiano, Deus abençoe. Pablo Moura, Deus abençoe, Pablo. Deus abençoe sua vida, tá? Se você ainda não nos segue, se sentir no seu coração, se você vê que esse conteúdo é um conteúdo de bênção para a sua vida, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Eu não sou
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu trabalho por detrás das cortinas. Eu nunca me imaginava estar nas redes sociais. Eu sei que eu sou visto no mundo inteiro. Eu nunca imaginava, até eu me emociono, porque eu já tive muitas decepções na vida ministerial, familiar, financeiros, coisas que era para mim desistir, era para mim parar. Mas a graça de Deus me impulsionou, me motivou a estar aqui. Uma vez só eu falei isso e não vou falar mais. Deus sabe o que eu ia falar aqui. Nós estamos em rede social, não vou falar mais. Porque quem vai fazer um dia nós sermos reconhecidos é Deus, não é homens. Homens são maus. Homens buscam holofotes, glórias. Deus não. Deus não precisa de holofotes, porque a glória dele não depende de homens. A glória é dele. E ele diz que não daria a outro, nem as imagens de escultura. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do querido e amado Espírito Santo esteja com todos para todos sempre. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia, eu vou buscar, eu vou buscar. Muito obrigado aí, Paulo Moura. Deus abençoe sua vida, tá? O Sandro, Josimara Monteiro, Deus abençoe. Os irmãos puderem colocar a cidade aí pra gente amanhã mandar um alô, tá? Te mandar um alô para vocês aí na cidade de vocês, tá bom? Eu tô falando aqui de Sobral, 223 quilômetros da capital cearense, tá? Eu sou o pastor Neto, minha esposa pastora Socorro. Nós estamos aí há um ano, há pouco tempo aí já no TikTok, né? A gente começou no TikTok e a gente, se você sentir no seu coração, nosso propósito aqui, você que está aqui no TikTok com a gente, o nosso propósito aqui é te abençoar a sua vida, tá? Abençoar a sua casa, abençoar a sua família, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, eu vou sair daqui, eu vou me despedir, mas daqui a pouco você vai ver os cortes aqui, tá bom? Vai ouvir os cortes aqui, vou deixar aqui as partes mais fortes da mensagem, também vamos estar aí na rede vizinha, certo? Em nome de Jesus, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? Olha só, vamos lá. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe mesmo. O programa Café com Jesus, ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Mas 10 para 6, você abrir, você já vai, né? Agora aqui no TikTok, a gente só entra às 7 da manhã, tá? Só entra às 7 da manhã para abençoar a sua vida com a mensagem de Deus, tá? Se Deus falou com você, se Deus te abençoou, te despertou, te fez você sair da zona de conforto, você deixa um comentário aí, tá? Você deixa um comentário e compartilhe. Pastor, Deus falou muito forte comigo e eu vou passar essa mensagem para outras pessoas que eu sei que está precisando. Irmão, se eu fosse falar aqui, tem pessoas que estão em pranto, que disseram assim, meu Deus, quem contou a minha vida para esse homem? Tem pessoas aqui, irmão, que estão com casamento fracassado, mas não vai morrer nesse fracasso, não.
Você sabe que fracasso só é fracasso para quem desiste de perseverar. Fracasso é para quem não aprende com a tempestade. Quando você não aprende com a tempestade, aí você vai viver fracassado. Mas quando você aprende com ela, ela pode até vir, mas você já aprendeu as armas de como vencer ela. Deus abençoe, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Café com Jesus. Voltaremos amanhã, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e que Deus abençoe. Até amanhã. Jesus te ama e nós também. Chaga sobrinho, eu sou filho do Nordeste, terra de grande valor, sou um servo do Senhor, eu não sou cabra da peste, sou nordestino assumido, não me envergonho de ser. Temos tido, na verdade, algumas dificuldades, mas com Deus vamos vencer. Sou um crente nordestino, 100% nordestino. Eu tenho o maior prazer, não me envergonho de ser 100% nordestino. Sou um crente nordestino.